E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o Jairo Roberto, esse é o Quick Talk. Como o nome já diz, é um papo rápido, uma conversa dinâmica, onde a gente conversa com pessoas que têm empreendimentos, empresários, pessoas com ideias maravilhosas, com um network muito poderoso. E o nosso objetivo é, além de divulgar produtos, serviços, empreendimentos de uma maneira geral, é fazer com que as pessoas troquem experiência, troquem informações, troquem conhecimentos, e aí a gente vai fazendo com que o nosso ecossistema se fortaleça. Nesse episódio do Quick Talk, eu vou conversar com o Vitor Ferreira, não é assim? Exatamente. O Vitor tem uma história fantástica, já foi jogador de futebol, é, é um profissional de marketing e é um profissional de vendas. Ele ensina você a vender. Peraí, ensina você a vender não. Ensina a sua empresa, a sua equipe, o seu staff a vender. Mas o que ele faz? Ele fala pro cara, ensina o meu funcionário como é que ele faz para vender. É muito mais do que isso. Tem toda uma preparação emocional, psicológica, enfim, até corporal. E isso você vai descobrir nesse papo de hoje. Não, Vitor? Tudo É bem? isso aí, tudo ótimo, meu amigo. Privilégio de poder estar aqui contigo. Pessoal aí, uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprende, né? No dia a dia é uma vida, né, meu amigo? São 28 anos, né, trabalhando com vendas e com marketing. E eu costumo falar assim, né? Que é raiz mesmo, né? A gente, quando fala marketing hoje em dia, a gente fala muito de tecnologia, né? Fala muito do digital. Mas a experiência que eu tive ao longo desses anos todos me permite fazer muito bem no digital hoje, porque eu tive a experiência do raiz, do porta a porta, de falar com pessoas no dia a dia. E é um prazer. Eu faço isso com muito carinho mesmo, com muito amor. Gosto. Tem gente que tem medo de venda, tem gente que diz que não gosta. Eu amo o que eu faço. Eu amo ensinar e ver aquelas pessoas que, porventura, tinham esse, né? Ah, eu não gosto muito de venda. Quando eu vejo aquela pessoa tendo resultado, conseguindo vender, apresentar seu serviço, seu produto bem, cara, isso é minha conquista, é minha realização. Eu tenho um bloqueio, eu acredito. Eu sou um bom vendedor, mas diferente desse vendedor que você treina. Por exemplo, no rádio, você sabe que eu tenho uma experiência muito ampla no rádio, na televisão. Eu considero que eu, como comunicador, vendo muito bem um conceito. Eu vendo muito bem uma ideia. Eu consigo convencer uma pessoa que aquela música que eu estou tocando é a melhor coisa que ele pode fazer na vida dele naquele momento. Eu consigo convencer no momento de um testemunhal, por exemplo, eu tenho lá um texto duro de 30 e eu coloco um monte de caco, dependendo da linguagem do público ao qual se destina essa empresa de comunicação que eu esteja trabalhando, eu adapto a linguagem para ficar compatível com o público e consigo vender aquilo com muita propriedade. Mas vender o produto no PDV, vender a ideia para o consumidor final, para o contratante final, para mim é mais difícil. Quer dizer, eu acredito que seja. Entendo Talvez eu perfeitamente. esteja precisando do teu treinamento. Não, na verdade não é bem isso. Claro que sempre é bom aprender mais. Nesse ramo de venda, a gente trata de dois pilares principais. Um, relacionamento. E eu conheço poucas pessoas que têm a capacidade de se relacionar bem com outros como você. Você desenvolveu isso na tua vida, pela tua história. E eu também. Eu amo me relacionar com pessoas diferentes, conhecer gente diferente. E segundo, quando você aprende sobre venda, você aprende comunicação, se comunicar. E eu desafio aqui quem está vendo esse vídeo, encontrar 10 comunicadores melhores do que o Jairo Roberto no Brasil. Tem um monte. Nesses... Mas se comunicar bem e se relacionar bem é vender. É isso. Agora, o que as pessoas geralmente têm trauma quando se trata de vender não é com a venda em si, porque você vende e compra o tempo O inteiro. tempo O inteiro. tempo inteiro. Você namorou alguém, conquistou uma gatinha, um gatão lá. Pô, porque você se vendeu. Poxa, conseguiu uma vaga de emprego. Você vendeu. Ah, poxa, eu indiquei um filme que eu gostei e meu amigo ficou tão impressionado que foi lá ver. Você vendeu. A questão toda é dividir isso em fases. Quando você estava lá no rádio e você falava de uma música, ou até mesmo de um produto, uma publicidade ali no rádio, você estava vendendo, mas era numa determinada fase da venda. As pessoas acham que a venda é uma coisa
eu vou lá, vou vender, pego o dinheiro e vou embora. Mas o processo de venda leva tempo. Existe uma esteira comercial. Quando você olha com o olhar de um especialista como eu, que modéstia à parte faz isso a vida inteira, de verdade, eu consigo desmistificar isso e entender que uma pessoa vai se colocar muito bem nessa fase e ela vai ser exímia nessa fase da venda. Uma outra pessoa vai ser melhor numa linha de frente, uma outra melhor fazendo apenas um merchan, por exemplo, no mercado de varejo. Então são fases. Quando se trata de marketing e vendas, por isso, Jairo, que eu não divido. Eu acho que o marketing e venda eles se entrelaçam. Eles estão juntos. Eu fico até meio temeroso quando eu chego numa empresa e tem guerra entre o departamento comercial e de marketing, porque parece que estão numa queda de braço. Eles precisam caminhar juntos, entendendo as fases, entendendo a posição de cada um e aproveitando o talento, a vocação que cada um tem para fazer muito bem, com maestria, aquela fase que existe. Ah, Vitor, mas você está falando de um processo de venda muito grande, muito complexo, uma grande corporação. Não, nas coisas mais simples. Se aquele empreendedor mais simples, um negócio menor, se ele começar a entender que existem essas fases, ele vai ter um negócio mais estruturado, mais bem feito, ele vai lidar melhor com as frustrações, porque a frustração da venda, muitas vezes a pessoa não entender que tem aquela fase ainda do namoro, do cliente olhar a primeira vez, segunda, aí na terceira ou na quarta talvez ele vai lá e vai comprar, vai experimentar o produto. E aí você evita a frustração quando você entende isso, mesmo sendo um microempreendedor. Você vende o seu brigadeiro, por exemplo, os vendedores de porta a porta, que vendem talvez um tapete, que vendem ali uma solução simples para as pessoas, se ele entender que tem um processo que ele, a cada 10 portas que eu vou, eu sei já que eu ganho um sim. Então ele já sai sabendo que vai vender, ele só precisa bater em 10 portas. E ele eu vendo todo dia para todo mundo, porque eu vendo então, se o meu produto custa 100, e eu sei que eu tenho que bater 10 portas para vender, então eu vendo R$ 10 para cada cliente que eu bato a porta. É só fazer a matemática e você não se frustra, né? Então muitas vezes eu vejo que a frustração ou o insucesso, ou até o trauma que a pessoa pega, né, desenvolve com a venda é porque não entendeu o processo todo, ou foi colocado no lugar errado, na posição errada, fazendo o papel errado, e aí é falha na gestão, falha às vezes no posicionamento, ou até mesmo no autoconhecimento. Pô, eu sou muito bom na venda quando eu faço um merchan. Talvez eu não sou muito bom para ir lá e assinar o contrato, mas tem um outro cara que é bom nessa fase aqui. Ah, eu sou muito bom em despertar o interesse das pessoas, mas aí tem que ter um outro que chegue e leve o produto, E entregue. trate mais comercialmente, Comercialmente, administrativa e comercialmente. existem essas posições. E quando essas posições ficam claras e tem alguém para orientar, é aí onde entra o meu trabalho. No dia a dia eu tento clarificar na cabeça do empresário que existe essas fases, que eles não precisam ficar ansiosos, né? Ah, tá dando tudo errado. Não, calma aí. Quer dizer, o Leva, não é parte do é processo. parte do processo. Eu levo sim todo dia. Eu, como vendedor, eu vendo para todo mundo. 100% dos meus contatos eu vendo. Porque eu já entendi que a matemática tem que ser ao meu favor. E que também o processo de venda nem sempre é um processo de impacto. Às vezes a venda técnica é uma venda um pouco mais complexa, de relacionamento. Você já viu em filmes o vendedor indo jogar golfe com um potencial cliente dele, Sim, já vi sim. jantares, né? Vai para uma ilha, leva num cruzeiro. A gente vê isso. E por que às vezes você quer ter o teu produto chegar e vender rápido? Talvez tenha que mostrar mais uma vez, talvez tenha que mandar um vídeo, talvez tenha que explicar um pouquinho melhor, tem que degustar o teu produto ou o teu serviço. Talvez Por vai isso ser que no supermercado você chega lá, a mulher te oferece um queijo ou um biscoito que está sendo lançado. Não é Pronto. porque você é um cara maneiro, é porque Não. de repente ela está te dando a oportunidade de descobrir algo acessível, Sete, delicioso. 7 dias gratuitos, você coloca os dados do teu cartão, depois de 7 dias, aí você, se você quiser, você continua com a assinatura do dado produto que foi oferecido para você gratuitamente. É normal, acho que cada produto, cada serviço tem uma particularidade, uma peculiaridade, né? Uma abordagem E a abordagem típica. muda muito. E não dá para você aplicar no mesmo lugar a mesma técnica, sabe? Difere, o público é diferente, o lugar é diferente,
As pessoas são diferentes, as gerações são diferentes. Eu tinha essa dúvida, porque você é um cara que treina equipes, né? Sim. Se eu sou uma eu presa, ou seja, uma empresa de um homem só, você treina esse sujeito. Sim. Se eu tenho uma empresa com uma equipe grande de vendas, com subdivisões por áreas geográficas ou qualquer outro critério de divisão, você também treina. E eu tinha essa dúvida, vem cá, mas você chega lá e abre o livro no capítulo tal, no versículo tal, dá aquela palestra, acabou, vai embora. Não, cada assunto, cada produto, cada serviço, cada dinâmica é única, é individualizada. Quando eu vou visitar uma empresa, independente, quando você falou eu presa, um empreendedor individual, ou uma empresa já mais estruturada, eu tenho clientes de vários, com cenários diferentes, tá, na minha carteira hoje. E como eu trabalho com isso já há algum tempo, nessa parte de treinamento, já vão aí mais ou menos uns 12 a 13 anos, treinando equipes, ensinando, duplicando, né, os meus métodos. Então, não tem receita de bolo. Quando eu vou visitar um empreendedor, eu vou lá para conversar com ele, para conhecer um pouquinho da história. Às vezes eu vou até muito fundo, quem fundou a empresa, como foi, se você é a segunda geração, como você chegou lá. Eu converso para fazer um diagnóstico, igual um médico faz mesmo. Em cima disso, eu apresento as soluções. Em alguns casos, a solução vai ser uma mentoria para aquele empreendedor ali, porque eu percebo que ele precisa de um preparo maior, de um planejamento mais bem detalhado. Então, uma mentoria, na minha especialidade, vendas e marketing. Claro que eu tenho MBA em gestão empresarial, eu conheço um pouco da parte administrativa também, mas eu não sou expert nisso. Minha expertise é vendas e marketing. Mais forte para vendas, vamos dizer assim, porque o marketing, até na minha empresa, na minha agência, eu tenho pessoas que cuidam disso. Então, eu vou diagnosticar o que ele precisa, talvez é uma mentoria para ele. Talvez a empresa está caminhando, ele precisa de uma assessoria comercial. E aí eu me proponho, talvez, a estar ali num dado momento com a equipe dele por algum tempo, aparando as arestas. Talvez, para aquele empresário, ele precisa de uma consultoria. Eu tenho que chegar lá de uma forma um pouco mais chocante, falar com cada colaborador, conversar, descobrir aonde existem esses elos perdidos, as pontas soltas. Aí, com isso, aí eu começo a ver onde a consultoria já é um trabalho assim, de eu mostrar para ele onde existe oportunidade de melhoria. E aí ele fala, bom, e você pode me ajudar a consertar? E a gente faz um segundo trabalho para corrigir aquelas pontas soltas. Mas em alguns casos é só uma palestra. Em alguns casos só precisa de um treinamento regular ou um treinamentos mais intensivo para aquela equipe, para conseguir matar o que eles precisam fazer e aí soltar aquela equipe para produzir melhor. Então, cada caso é um caso. Então, geralmente é uma visita, uma conversa mais profunda para chegar até ali, né? Uma coisa que eu faço com muita frequência nesse canal aqui, no Quick Talk, é que eu frequento muitos grupos de empresários, empreendedores, e eu vejo que tem muitas pessoas que têm soluções que eu não sabia que existiam, mas essas pessoas não conseguem, apesar da excelência daquilo que oferecem, daquele trabalho que oferecem, muitas vezes essas pessoas não têm um acesso a um grande público, ou não sabem usar os mecanismos certos para isso se tornar viral, vamos dizer assim. Sim. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu ponho para fora a sua autoridade. Eu pego tudo aquilo, toda a formação que você tem, toda a experiência que você tem, todas as cases que você coleciona e puxo. E quando eu faço isso, eu exibo no YouTube, a gente faz cortes e põe nas outras redes sociais. Então a gente faz uma cadeia de divulgação. Aquele trabalho não mudou, ele continua sendo excelente, só que agora ele é excelente e é visto por mais pessoas. Sim. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque eu quero saber se você conscientiza essas pessoas que você trabalha, que você treina, para que elas tenham essa visão, para que elas tenham uma visão que a venda é marketing. E aí, como é que você está? Já faz 3 meses que você comprou a minha lavadora. As tuas roupas estão saindo. Isso é venda. Sim. Isso é marketing. Com certeza. É o chamado pós-venda, né? Avaliação de satisfação do cliente, entre outras coisas. Essa pesquisa de satisfação. Olha, vou dizer para você a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega para, por exemplo, treinar uma equipe ou treinar
os sócios ou fazer uma mentoria, uma consultoria. A primeira coisa que a gente trabalha é a mentalidade daquela equipe, daquelas pessoas. Porque muitas vezes, pessoal, o problema não está na técnica. As pessoas tecnicamente estão preparadas o suficiente para vender bem o seu produto. O problema muitas vezes, vamos dizer assim, na maioria das vezes não está no produto, porque eu fico até admirado, os clientes que eu visito têm bons serviços e bons produtos. Mas eu encontro muito problema de mentalidade para não vender bem por causa de algum bloqueio mesmo mental. E eu vou uma crença limitante, crença tipo limitante, sim, existe muito isso. Profissionais extremamente talentosos, com soluções que poderiam mudar o mundo, mas estão presinhos ali na gaiola por sei lá o porquê. E aí eu vou trabalhando esses gatilhos, eu vou trabalhando essa mentalidade deles no início, para depois sim entrar com a parte mais técnica de ideias, planejamentos, ações. Eu entendi que o problema maior está na mente. Quando a equipe está com a mente liberta, quando as pessoas que eu estou treinando estão com a mente mais propícia, aí quando eu entro com a parte mais técnica e de conteúdo, o negócio deslancha, entendeu? Então isso é um ponto. Tá? Um outro ponto também é que as pessoas elas têm a tendência de colocar em prática o que aprenderam durante um tempo e aquilo vai se esvaindo, vai se perdendo com o tempo. Vai se tornando obsoleto também, né? Isso, a pessoa vai... E aquilo não se aplica. Talvez porque, é chato fazer isso aqui todo dia. Imagina, eu trabalhei com call center durante um bom tempo, acho que uns 2 anos, com call center. Trabalhei no Banco do Brasil, inclusive, na época. Estava recém-casado e tudo. Foi talvez o meu segundo ou terceiro trabalho assim que eu casei. E fiquei lá por um bom tempo, era uma boa empresa, trabalhava com seguro de veículos na época. E a gente vendia por telefone. Meu departamento era o departamento de vendas. Deveria ter uns 150 operadores só no meu departamento. Caramba. Ali na Senador Dantas, lá no centro, naquele prédio lá. E aí não coube no prédio do Banco do Brasil, eles alugaram um andar lá na Contax, naquele prédio da Contax ali no passeio. Então eu trabalhei lá. E uma coisa que eu percebia é que existia como é que eu vou dizer, no processo todo, uma coisa enjoativa. Imagina, eu fazia uma rotina de uns 200 contatos em média por dia em 6 horas de trabalho, porque no call center você tem aquele horário limitado. Era uma média de 200 contatos por dia. E era a mesma coisa, você ficava com o fonezinho, o telefone já ligava até sozinho para os contatos, né? Então isso é enjoativo. Então eu entendo também quem está... Hoje eu estou numa posição um pouco mais estratégica de treinador, de duplicar boas práticas. Mas eu entendo muito bem quem está lá na ponta, quem está batendo na porta, quem está ligando. Então, voltando, pegando o fio da meada, é complicado mesmo. Às vezes você ensina uma coisa e aquilo vai se esvaindo, a pessoa daqui a pouco ela já mudou, ela já perdeu aquela essência do que a gente treinou. E aí muitas vezes, pô, Vitor, então qual a solução para isso? A solução é retornar. E não chamo isso de reciclagem, não, porque a gente recicla lixo. É aumentar o conhecimento, trazer talvez coisas novas, coisas que motivem, que inspirem a equipe a voltar ao que era bom naquela época. E como você falou, mudou, tem que trazer algo novo. Aquela fala já não cola mais. Então a gente traz algo novo, um script diferente, uma técnica diferente, para que aquele trabalho que é muito repetitivo, a gente ficava até com tendinite, eu lembro, porque a gente ficava digitando ali, era muito caso de tendinite, tirava licença para cuidar do pulso e tudo. Porque era um trabalho muito repetitivo, e mentalmente e fisicamente, sentadinho ali. Então, pessoal, é necessário trazer a tua equipe de novo para a sala de aula, treinar, motivar, inspirar aquela equipe de novo, para que eles mantenham um padrão de qualidade. As empresas, isso é estatístico, as empresas que investem em treinamento, investem em palestras, em ter uma voz diferente de vez em quando, de tempos em tempos, que seja uma vez no mês, a cada bimestre, essas equipes performam muito mais. Elas têm uma produtividade maior, porque você tira ela um pouco da rotina e leva para um lugar. E as minhas palestras, meus treinamentos, eu trago vídeos, eu faço brincadeiras, faço dinâmica, faço eles brincarem, rirem, e estou aplicando conteúdo ali. Isso Quanto mais você treina, mais você se aproxima da perfeição. Você vê isso no futebol.
Isso é. Eu vim eu fui jogador de futebol, venho do esporte, né? O esporte me tirou de muita coisa na minha infância, numa infância pobre na comunidade. O esporte foi o que me salvou. A paixão por venda veio em paralelo, né? Veio em paralelo a isso. E é fantástico mesmo. A vida de um atleta é assim. Por que que o atleta se priva de tantas coisas durante anos, às vezes? Para ele ir lá e ganhar uma medalha na Olimpíada, né? É. Mas o cara treinou, sei lá, 15 anos, né? Desde garotinho ali, para chegar lá e as pessoas só veem, só aparece na TV a medalha, né? Essa regularidade, essa perseverança que o atleta tem, você traz com você no profissional de vendas e marketing? Trago muito. Na verdade, até os vídeos que eu passo, às vezes eu trago muito as histórias do Zico, nosso galinho aqui do Rio, né? Michael Jordan. Tem muitos vídeos legais que trazem. A maioria, na verdade, dos vídeos motivacionais e inspiracionais que eu compartilho nas minhas palestras e treinamentos são da vida dos atletas, porque é sensacional. Os atletas são grandes exemplos, né? São os Pesa caras que muito. superam a si próprio todo o tempo, né? Sim, se o vendedor se vê dessa forma, não vou nem falar só o vendedor, não, o empreendedor de maneira geral. Quando ele se vê dessa forma, ele está sempre se desafiando, ele está sempre falando, negociando com a mente dele, dizendo, não, eu posso ir um pouquinho mais, eu posso negar isso aqui para focar melhor no meu negócio, e isso vai trazendo um legado para o negócio dele, né? Não fica, a gente não fica limitado, porque quem limita o empreendedor é ele mesmo. Quando você é dono do seu próprio negócio, né, Jairo, você percebe que quem vai dar o ritmo é você. É. No final das contas, se você vai comer arroz com feijão ou se você vai comer picanha, vai depender de você. Essa é uma grande realidade. A produtividade, o resultado, depende somente de você. Então, poxa, Vitor, mas eu não tive a oportunidade de fechar talvez um negócio tão rápido quanto aquele ali. Aquele vendedor ali, ele negocia 3, 4 contratos e ele já fecha um. Poxa, eu preciso negociar 8 a 10 contratos. Legal, então você apresente 20, porque você vai ter o mesmo resultado que ele. O talento nunca vai ser superior à dedicação, à disciplina, Não tem dúvida. sabe, ao treinamento. Então, e outra, à medida que você persiste em fazer aquilo muito bem feito e melhorando a cada dia, daqui a pouquinho você tá com o resultado daquele cara que talvez teve uma facilidade em pegar os gatilhos mentais e tem um resultado melhor, né? Mas tem que se dar também o seu tempo, né? Igual na escola, não adianta você tratar os alunos igual. Um aluno Sim. leva mais tempo para aprender a ler, Sim. lá na alfabetização, o outro já leva um pouquinho, já aprende mais rápido. E é assim mesmo. E é incrível. Essa jornada minha de treinar pessoas, por que eu digo que eu amo o que eu faço? Porque eu aprendo muito mais do que eu ensino, cara. Sim. Eu aprendo muito mais do que então eu sou apaixonado pelo que eu faço. Você por conhece isso. dores, né? Você não é o farmacêutico, você é o Sim. cara que conhece as dores Sim. e aí sabe qual é o analgésico perfeito para ser aplicado naquele caso. Isso, porque eu já vivi isso, sabe? Eu já vivi isso. Como é que a venda entrou na tua vida? Ó, vou te contar uma história. Eu já tenho isso talvez nas minhas redes sociais aí, mas eu gosto de contar demais, porque é divertida. O primeiro produto que eu vendi foi cocada. E eu não... Foi daí que surgiu o termo rei da cocada preta. Pronto, é isso aí. E eu vendia preta, amarela, branca, era de tudo quanto era cor naquela época. Mas eu era criança, cara, eu fico tentando recobrar. Eu tava falando até com a minha mãe um domingo desse que eu fui almoçar na casa dela. Falei, mãe, eu acho que naquela época eu tinha uns 7 anos, mãe. Ela, não, filho, não é 7 não. Ih, mãe, então deu dado errado no outro podcast que eu falei 7. Ela, não, você devia ter uns 9 por aí, mais ou menos. Falei, talvez. Mas eu era bem pequenininho, aquele molequinho que andava descalço jogando na rua. E uma senhora que fazia cocadas muito gostosas, de alguma maneira que eu não lembro detalhadamente, chegou até mim e falou, filho, vai vender que aí eu te pago uma comissão que você vai ganhar uma graninha. E eu sempre gostava de ter o meu dinheirinho. Eu cresci na casa dos meus avós, né? Morava todo mundo perto, mas meus pais se separaram, eu era muito novinho, eu tinha 6 anos de idade. Quando meus pais se separaram, eram muito jovens, eles também, quando eu nasci, então não tinha aquela família estruturada. Mas eu fiquei na casa dos meus avós, paternos. E meu avô era um cara que era semi-analfabeto,
mas era dono de uma empresa de construção civil. E ele veio da Paraíba aqui para o Rio, sozinho, montou o negócio dele e começou a prosperar. E depois minha avó veio, né, aí construiu a família toda aqui. Então eu cresci vendo a vida de um empreendedor. Então, de uma forma até natural, eu fui vendo assim, pô, meu avô ele não tem uma carteira assinada, ele tem um negócio dele, ele tinha os pedreiros dele, que ele fazia os projetos, e meu avô estava sempre com grana, ele me chamava na janela assim, Jário, olha as histórias, já vou entrar na história da cocada, mas só para dar um pano de fundo, meu avô chegava, olha que história interessante, ele pegava uma nota como se fosse de R$ 100, gente, ele chegava assim, filho, vem cá. Aí eu era o único neto, né? Sou o neto mais velho, ele rasgava a nota de 100 picadinhos e ele jogava assim, ó, vai nascer muito aqui. A gente vai prosperar, vai nascer muito. Tinha um gramado assim embaixo do nosso prédio, lá na Cidade Alta, quem conhece, Cidade Alta em Cordovil, ele jogava assim, aquela nota, eu vou, mas é R$ 100. Na época era outra moeda, nem lembro, né? Isso tem 40 anos atrás quase. Ele jogava assim, eu ficava olhando aquilo e não, filho, o dinheiro a gente toma conta dele, não é ele que toma conta da gente, não. Eu jogo aqui porque vai nascer mais. E eu ficava assim, cara, meu avô é doidão. Mas sempre eu gostei de ganhar dinheiro. Ele, não, filho, você tem que ter o seu próprio dinheiro. Vai lá no mercado, faz carreto. Então, sabe, pegava as velhinhas, eu ajudo a senhora, ela dava um dinheirinho. Então, sempre, minha infância foi assim. Eu me mantive longe das drogas, me mantive longe das coisas ruins, porque era essa a minha visão, né, que eu tinha. E aí veio essa história da cocada, e eu fui vender as cocadas, Jair. Foi uma história sensacional. Vocês vão rir um pouquinho, mas tem um aprendizado, assim, gigantesco nessa história. Eu ia nos prédios ali na Cidade Alta, prédio por prédio, de porta em porta, vendendo as cocadas. Era sim, não, não, sim, sim, não. Vendia as cocadinhas. Aí o pessoal via aquele molequinho ali, né? Eu botei uma bermudinha melhorzinha, uma camiseta, limpinho, tomei meu banho, fui tudo bonitinho para mais criança. E aí, imagina, né? Hoje em dia, ninguém deixaria uma criança sair ali. Mas eu era conhecido também, fui criar minha família toda dali, todo mundo me conhecia na comunidade. E aí eu fui. Tem uma parte dos prédios lá na Cidade Alta que tem o quarto e o quinto andar. E às vezes o pessoal do quinto andar era cobertura, né? Vamos dizer assim. Uhum. Botava um portão na última escada e eles ficavam mais isolados. Ali ficava só os 4 apartamentos do último andar. E foi esse o caso nesse prédio que eu entrei. Só que o portão estava aberto. Eu fui batendo em todos ali, o portão tá aberto, eu vou entrar. Já eu entrei, era um tabuleiro tipo de bolo com as cocadas ali, eu acho que tipo, tinha um paninho em cima. Quando eu abri, eu só ouvi o barulho do rosnando, né? Vindo, eu não tinha muito para onde ir. Porque eu sabia que tinha um cachorro e era grande vindo atrás de mim, e um molequinho. E eu desci a escada e eu tropecei na escada e eu vi a mulher gritando o nome a dona, provavelmente, do cachorro, gritando o nome do cachorro. O cachorro veio, mas o cachorro parou com o grito dela e não me atacou e eu caí. E era cocada para todo lado, gente. As cocadas, assim, aquelas cocadas coloridas, tinha branquinha, tinha pretinha, tinha as cocadas que ela botava uns negócios pra ficar com as corzinhas de frutas, não lembro. E aquelas cocadas todas caídas no chão. Eu lembro quando ela me deu, eu falei assim, tia, pode já, eu vou vender tudo. Eu vou voltar aqui para prestar conta com a senhora. Tá bom, meu filho. Pode achar que eu vou vender tudo. E eu saí determinado. Mas ali meu sonho, cara, acabou, né? Eu falei, pô, eu ia terminar o dia com um dinheirinho bom na mão. E aí eu caí, a mulher veio, meu filho, peraí, e tal, e pegou a água, prendeu o cachorro. Não, desculpa, meu filho, nossa, você é neto da dona Nina e tal, eu lembro, eu sei quem você é, tal, você mora lá no Turiaçu, né? Não, vem cá, desculpa, você se arranhou. Não, tia, tô bem, só fiquei com medo do cachorro e tal. E ela foi e falou assim, no final de tudo, que eu falei assim, não, tá bom, tia, eu vou embora. Não, pode deixar que eu limpo tudo. Ela falou assim, quanto é a cocada? Quando ela fez essa pergunta, na hora a minha cabeça foi assim, ó, eu vou vender tudo, eu vou vender tudo. A minha mente girou de uma maneira diferente. Quando ela falou, quanto é a cocada, eu falei, vou vender tudo. Aí eu falei, é X, eu não lembro quanto era o preço, R$ 1. E ela falou assim, quantas tinham no tabuleiro? Quantas que a moça te deu? Eu já tinha vendido algumas. Quantas que a moça te deu? Pera aí rapidinho. Ela foi lá e veio com o dinheiro contadinho assim, ó, em nota, falou, tá aqui, ó, o dinheiro das cocadas todinhas para você, tá? Mas você tá bem? Tá precisando? Não, tá bom, tia, obrigado. Fiquei todo bobo, né? E saí correndo com o tabuleiro vazio, com um paninho, na casa da senhora e entreguei para ela. E aí fica uma lição. Mesmo eu pequenininho, criança, aquilo ficou. Foi uma crença estabelecida na minha mente ali, no meu coração, gravada para minha vida toda. Uma,
A batalha não está perdida até terminar tudo mesmo. Até o juiz apitar, o jogo ainda tem bola rolando. E segundo, você tem que, quando se fala assim, se chama uma pessoa assim, essa pessoa é determinada. Não tem essa qualidade, essa pessoa é muito determinada. É porque essa pessoa determinou algo lá no começo. Não é, ela é muito determinada, não é o que ela uma característica contínua, não é porque ela determinou algo e aquilo é muito forte na cabeça dela. E eu, quando criança, percebi que na minha pureza infantil, eu determinei algo e eu estava fazendo porque eu tinha certeza que eu ia vender tudo. E o universo não vai te decepcionar. Deus não vai te decepcionar. Quando você determina algo, você faz a sua parte, por mais que aconteçam problemas no meio do caminho, vai acontecer algo para que aquela determinação que você demonstrou no início e tudo que você fez para alcançar, você vai chegar. Isso ficou muito gravado na minha mente. Isso ficou como uma lição de vida para mim, a lição da cocada. E eu trago sempre isso nas minhas falas, porque de fato foi onde despertou o meu amor pelas vendas. Essa história foi uma das minhas experiências marcantes. Eu fiquei com uma lição assim: eu nunca preciso passar necessidade. Eu posso pegar um produto, vender e ganhar meu dinheiro. Eu nem preciso fabricar o produto. Eu só preciso pegar um produto bom e vender. Sempre vai ter alguém disposto a comprar o produto que eu tiver na mão. Então eu trouxe isso para a minha vida toda. E ficou marcado, né? Eu lembro de muitas vezes na minha história já adulto, casado, eu pensando no meu filho pequenininho em casa, e eu precisava fazer uma meta. Eu falei, pô, não é possível, cara, não é possível. O dia acabando, e eu lembrava da minha história lá pequenininho. Eu falava, não, cara, a cocada pode estar caída no chão, espalhada, o cachorro pode estar vindo atrás de mim para me morder, eu vou bater a meta. E aí alguma coisa acontecia no final das contas e a coisa o jogo virava. Então, talvez você que é vendedor, você que é empreendedor, tá com o teu negócio, não sei, vou desistir, tá mais ou menos. Então, fica essa lição para você. E uma outra lição para reforçar isso é que você não está sozinho. Tem pessoas como eu, excelentes treinadores, que vão ser teus parceiros, que vai ombrear contigo e vai te dar o empurrão que você precisa para que teu negócio caminhe melhor. E como é que eu faço para te achar, para te levar lá na minha empresa, para treinar o Paulinho, dar um cascudo no Daniel, puxar a orelha da Duda? Facinho, facinho. Eu sou uma pessoa super acessível, tá? Você pode me encontrar nas minhas redes sociais, sobretudo no Instagram. Eu estou bem assim posicionado no Instagram, Vitor Ferreira Vendas, tá? Meu site, estou fazendo uma reforminha nele, mas amanhã ele entra no ar. Só que lá no site é no singular, tá? Vitor Ferreira Venda. Uhum. Pode procurar lá, a gente tem a descrição dos serviços. Lá tem o meu WhatsApp direto, tem o WhatsApp também da minha equipe. Pode mandar um e-mail explicando um pouquinho a tua situação, ou me liga, a gente conversa um pouquinho. Paulinho já anotou tudo aí, que ele não é bobo? Eu gastei uma grana forte em papel amarelinho autocolante só por causa do Paulinho. E aí a gente expõe aí na tela. E eu quero mais é que esse vídeo seja compartilhado, né? Clica aí embaixo do vídeo, tem uma setinha assim pro lado escrito compartilhar. Manda pros amigos no WhatsApp, bota no teu Twitter, no teu story, bota nas redes sociais, porque tem gente que precisa, de repente, de uma dica, de uma palavra, de uma frase para poder virar o jogo da sua vida e ser próspero e se edificar, e de repente a ferramenta certa está aqui. E eu quero agradecer, Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Você aí, muito obrigado pela moral. E se você quiser, você que é empreendedor, você que tem uma empresa, presta um serviço, você quer expor as tuas ideias aqui no Quick Talk? Tá maluco, rapaz? Deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu entro em contato contigo. Valeu? Abraço!